Amigos, é um prazer para mim estar aqui hoje, podendo ter a oportunidade de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. Estamos com essa série, imagino que é a 5ª semana, a série A Grande Família, onde nós estamos vendo famílias da Bíblia que podem trazer lições espirituais para a nossa vida. E já vimos aqui algumas lições, falamos sobre Abel e Caim, semana passada falamos sobre a família de José, e hoje nós vamos falar sobre uma família muito especial. Eu fiquei muito feliz quando o pastor Bruno passou para mim qual seria a minha mensagem de hoje, porque existem tantas coisas que nós podemos extrair desse livro que daria para fazer uma semana de oração. Então, eu vou tentar resumir o que para mim são os principais pontos da vida de Ruth. Então, se você tem sua Bíblia, eu convido você a pegar a sua Bíblia agora, o seu device, o seu celular e abrir no livro de Ruth, onde nós vamos aprender um pouco dessa história maravilhosa que se encontra na palavra de Deus. Ruth, eu quero ler com você os primeiros versículos, mas antes disso nós vamos fazer uma oração. Eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, colocar a mão na sua Bíblia e juntos vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado porque estamos no melhor dia da semana, o sábado, no melhor lugar que existe, na tua casa, para nesse momento escutar a melhor palavra que existe, que é a palavra de Deus. Por favor, fala aos teus filhos que vieram hoje aqui a essa igreja te buscar. Que não sejam simplesmente minhas palavras, mas que sejam as palavras do céu, através desses lábios impuros, que possam alcançar os corações essa manhã. Abençoe a leitura da Bíblia. Abençoe, Senhor, as lições que vamos extrair delas, que possamos aprender a confiar mais em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Acompanhe comigo na sua Bíblia, não está na tela todo o texto que vamos ler Ruth capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra era Ruth. E quando fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe pão, dando-lhe alimento. Até aí. Nós vamos acompanhar daqui a pouco um pouquinho dessa história. Para começarmos a entendermos a história de Ruth, precisamos entender quando essa história se passa. E o versículo 1 traz a primeira informação que é importante para nós. Diz que essa história acontecia nos dias em que os juízes julgavam a terra, na época dos juízes. E se você voltar apenas uma página da sua Bíblia para o último versículo do livro de Juízes, lá diz como era viver no dia dos juízes. E Juízes capítulo 21, verso 25 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Em outras palavras, cada um fazia o que dava na sua cabeça. Em outras palavras, o reino de Israel estava uma bagunça. Não havia governo, não havia liderança. O povo estava se afastando de Deus, o povo estava se distanciando do Senhor. E nesses tempos difíceis, se passa a história de Ruth. E o primeiro versículo também traz outra informação importante. Diz que nesses dias que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E eles moravam na cidade de Belém. E aqui nós encontramos o primeiro contraste, ou a primeira ironia do livro de Ruth. Porque o nome Belém significa literalmente casa do pão. Bethlehem, casa do pão. E a ironia do texto é que não havia pão na casa do pão.
A casa que era para ser a casa de fartura, a casa de fertilidade, onde haveria alimento para todas as pessoas, não tinha mais nada, porque faltou pão na casa do pão. E eu me lembro que logo quando eu e Messia nos casamos, nosso terceiro ano de ministério, nós nos mudamos para Petrolina, uma cidade linda em Pernambuco, um oásis do sertão. Alguém aqui já foi em Petrolina? Temos quase ninguém. Bom, se vocês forem um dia no Nordeste, conheçam Petrolina. E Petrolina é especial porque o Rio São Francisco atravessa Petrolina e do outro lado você tem Juazeiro da Bahia. Então, é a divisa de Pernambuco com Bahia. E Petrolina tem cerca de 300 mil habitantes, Juazeiro cerca de 200 mil. Então, fica uma grande cidade com 500 mil habitantes lá. E nós amávamos ir em Juazeiro, especialmente eu e Messi, porque lá tinha um lugar que vendia açaí. E o açaí era delicioso. E muitas nossas folgas na segunda-feira, a gente pegava o carro, atravessava a ponte e ia para Juazeiro. E o nome daquele lugar que vendia açaí era Casa do Açaí. E eu me lembro que uma vez eu cheguei com o Messi, nós sentamos, pegamos o cardápio, chamamos a pessoa que nos atendia e diz, olha, nós vamos querer duas grandes tigelas de açaí. E aí dissemos o que queríamos em cima, o homem estava meio constrangido, ele olhou assim para mim, olhou para Mel, e ele disse assim, olha, só tem um problema. Eu disse, o que foi? Ele disse assim, a gente não tem açaí hoje. E eu olhei para ele e disse, mas aqui é a casa do açaí. Como é que não tem açaí na casa do açaí? E ele diz, olha, infelizmente o nosso fornecedor falhou, e você pode escolher cupuaçu, outro sorvete, mas não tem açaí. E eu estava na casa do açaí e sem açaí. E ali estava a família de Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, na casa do pão, mas não havia pão. E eu quero que você um pouco agora imagine, e nós vamos tirar 5 grandes lições dessa história. A primeira lição que eu quero que você aprenda essa manhã é que Deus trabalha em meio às perdas da vida. E eu quero que você imagine um pouquinho agora a história dessa mulher, Noemi. Imagina que Noemi era de uma família que tinha certas condições dentro de Belém. Uma família aparentemente que tinha tudo, casada com seu esposo Elimeleque, e tinha 2 filhos. E olha, era grande riqueza para uma mulher em Israel ter filhos homens, porque era a garantia de sua descendência, a garantia que seu nome seria continuado. 2 filhos nasceram e cresceram naquela família, eles estavam tudo bem, até que vem a fome. E talvez eles pensaram assim, mas essa fome vai ser passageira, a gente vai suportar, já aconteceu outras vezes. Mas a seca e a fome vai se alongando e alongando e alongando. E eles agora têm que vender o que eles tinham, as suas posses, e vender a sua casa, e vender a sua terra, e vender tudo que tinha, e quando não havia mais solução, Elimeleque disse, não dá mais como viver aqui. Temos que sair daqui, temos que buscar alimento em outro lugar. Vamos atravessar o Mar Morto e vamos para a terra de Moabe, a terra dos Moabitas. E essa era uma decisão difícil, porque o povo moabita era um povo inimigo de Israel, e Deus havia advertido que o povo não deveria se misturar, mas Elimeleque toma essa decisão. E eles saem agora sem nada de Belém, mas vão buscar um novo futuro, vão buscar uma terra que lhe dá esperança, uma terra que lhe daria talvez alimento, sustento, e chegando em Moabe eles se estabelecem. Mas passado o tempo, Elimeleque começa a adoecer. E Elimeleque fica de cama, e Noemi, eu imagino, começou a orar a Deus, pedindo por cura para o seu esposo. Ela começa a orar a Deus, pedindo para que aquele homem se levante, e porque ela já tinha perdido tudo, mas o seu marido e seus filhos eram tudo que ele tinha. Mas, apesar de suas orações, a Bíblia diz que Elimeleque morre. E aquilo foi, com certeza, devastador para Noemi. O tempo se passa, ela começa a reconstituir a vida. Seus filhos crescem, começam a namorar com 2 mulheres moabitas, eles se casam. E finalmente agora parece que a vida está entrando nos trilhos. Finalmente agora parece que a situação está se ajustando para Noemi, quando de repente, os seus 2 filhos, e a Bíblia não diz como, também morrem. E sabe, essa era uma situação terrível. Porque se já é difícil ser viúva nos dias de hoje, nos dias de Israel era algo completamente complexo. Porque uma viúva, na época de Israel, tinha apenas 3 possibilidades de vida. Mas Noemi não se encaixava em nenhuma delas, porque Noemi era, digamos que,
o pior tipo de viúva possível para aquela época. Ela era uma viúva que já era idosa. Porque uma viúva nos tempos de Israel, a primeira opção que ela tinha era voltar para morar com seus pais. E Noemi não podia fazer mais isso, porque os seus pais não eram mais vivos. A segunda possibilidade seria se casar de novo, formar uma nova família. Mas isso não era mais possível, devido à sua idade. E a terceira possibilidade seria ir morar com seus filhos, talvez com a família de seus filhos. Mas agora ela não tinha mais essa possibilidade, porque os seus filhos também morreram. E o pior de tudo, parece que Noemi estava perdendo a sua fé. O versículo 3 do capítulo 1 diz que Noemi falou: a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Quando ela volta depois para Belém, ela disse que quando ela chega em Belém, as mulheres começam a dizer: não é essa Noemi? E ela diz: não me chamem Noemi, mas me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi estava devastada. E a pergunta que eu te faço ao iniciar a minha mensagem é: o que a gente faz em nossa vida quando coisas ruins acontecem sobre nós? O que fazemos quando nós perdemos aquilo que mais amamos? O que nós fazemos quando nós perdemos aquilo que valorizamos? E eu aprendi, querida igreja, queridos amigos, que existem dois caminhos que nós precisamos fazer quando nós sofremos duros golpes em nossa vida. O primeiro deles foi resumido por Shakespeare, quando ele escreveu em um dos seus poemas a seguinte frase: toda manhã, novas viúvas lamentam, novos órfãos choram e novas tristezas golpeiam o céu no rosto. O que Shakespeare estava dizendo aqui é que cada vez que uma tragédia acontece, cada vez que uma pessoa sofre, que alguém chora nesse mundo, é como se um golpe fosse dado no céu. É como se o caráter de Deus fosse atacado, porque toda mágoa, todo mal que existe no mundo, é como se estivesse dizendo: Deus não se importa, Deus não é bom, Deus não pode fazer nada. A primeira possibilidade que temos quando sofremos é pensar que Deus não está conosco. É pensar que Deus não se importa. Mas C.S. Lewis coloca uma segunda possibilidade. E C.S. Lewis escreve: os salvos, o que lhes há de acontecer é melhor descrito como o oposto de uma miragem. Porque aquilo que parecia, quando eles entraram, ser um vale de miséria, revela-se, ao olharem para trás, ter sido um oásis. E onde a experiência presente via apenas desertos de sal, a memória registra honestamente que os poços estavam cheios de água. C.S. Lewis está dizendo aqui que, às vezes, situações de miséria acontecem em nossa vida, mas lá na frente nós vamos olhar para trás e nós vamos perceber que Deus pode transformar isso em coisas boas para a nossa vida. Nós vamos perceber que Deus está trabalhando, mesmo que nós não percebemos. Nós vamos perceber que Deus está agindo, mesmo na dor. Nós vamos perceber que Deus estava lá conosco, mesmo que nós não sentimos. Noemi perdeu tudo. Noemi deixou para trás muita coisa. Eu pergunto para você essa manhã: o que você perdeu nos últimos anos e meses da tua vida? Eu falo para alguns que, assim como eu, alguns anos atrás, teve que sair do Brasil e vir para cá. E com certeza você deixou muita coisa para trás. Família, amigos, trabalho, coisas que você sente falta, coisas que você não sabe se vai ter novamente. Mas eu quero dizer para você essa manhã, e essa é a primeira coisa que eu quero que você aprenda, que em meio às perdas da sua vida, Deus está trabalhando. E hoje o que parece um vale de miséria, você vai olhar lá no futuro e vai perceber que são poços de misericórdia, que são piscinas de bênçãos que Deus está colocando para você. Deus trabalha em meio às percas, e nós vamos aprender isso com a história de Noemi. A segunda lição que aprendemos é sobre a fidelidade de Ruth e aquela mulher. E quando nós lemos a continuação da história, é muito interessante. Porque Noemi ouve dizer que Deus havia abençoado Belém e que agora há pão na terra do pão. Ela descobre que agora existe alimento, que Deus voltou a abençoar a terra e que agora ela decide voltar para Belém. As suas noras, a princípio, decidem ir com ela e ela para no meio do caminho e diz: não, vocês não podem ir comigo. Vocês não têm nenhum futuro pela frente. Eu não tenho mais filhos para que vocês possam se casar.
Mesmo se eu tivesse filhos, eles demorariam para crescer. Não, vocês não têm futuro comigo. Voltem para a sua casa. E a Bíblia diz que uma daquelas irmãs, Orfa, decide voltar. Mas Noemi não. Ruth não. E Ruth responde para Noemi a frase talvez mais famosa do seu livro. Ela diz: não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, pousarei eu. Porque o teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uau! O comportamento de Ruth, ele é, de muitas formas, surpreendente para nós. O primeiro deles é porque Noemi deixou bem claro para ela que não havia nenhum futuro para ela em Belém. Noemi disse para ela que não havia esperança. Elas não poderiam se casar de novo, elas não teriam uma vida, elas iriam para um povo que era inimigo delas. Não havia nada. Imagina Noemi dizendo para Ruth: Ruth, se você for comigo, o teu futuro vai ser de pobreza, de miséria e de desesperança. E Ruth pegou nas mãos de Noemi e disse: vamos. Era mais surpreendente ainda, porque, como eu falei, Moabe era um povo inimigo de Israel. Lembre-se que o povo moabita surge do incesto de Ló com suas filhas. Era um povo que literalmente veio de Sodoma, e por isso os israelitas odiavam o povo de Moabe. Mas Ruth decide ir. E de certa forma, amigos, eu quero que você pense, Ruth representa ou simboliza também um pouco do que Jesus fez por nós. Porque Ruth abriu mão da sua vida por outra pessoa. Ruth deixou a casa de seu pai e se fez de pobre para cuidar de quem amava. Ruth disse para Noemi: eu vou tomar a sua pobreza para mim, a sua miséria para mim, eu serei estrangeira sofredora por amor a você. Isso te lembra alguém? Jesus também deixou a casa de seu pai por amor de nós. Ele assumiu nossa miséria, nossa pobreza, o nosso pecado. Ele abriu mão de sua vida no céu para viver a nossa vida na terra. Ruth disse para Noemi: apenas a morte vai me separar de você. E Jesus disse para você: eu não deixarei que nem a morte me separe de ti. De certa forma, Ruth simboliza um pouco o que Cristo fez por nós. E a sua fidelidade nos inspira. Mas aqui que entra agora o terceiro personagem mais fantástico dessa história: o resgatador. Porque se você ler depois em casa, eu aconselho você a ler, em apenas 15 minutos você vai ler esse livro todo. O livro começa a contar a história de como agora Ruth começa a conhecer Boaz. Ruth agora volta para casa e ela vai agora colher aquilo que sobra das plantações. Ela escolhe alguns campos, os colhedores vão colhendo a plantação e ela vai atrás pegando o que resta, o que sobra. Até que ela vai a um campo e Boaz aparece na história. E Boaz pergunta para aqueles servos: quem é aquela mulher que está colhendo atrás de vocês? E os servos dizem: é Ruth, a moabita que voltou com a sua sogra Noemi de Moabe. E Boaz começa a conhecer a história de Ruth e ele fica impressionado. E ele agora começa a dizer para os trabalhadores: olha, deixem cair mais alguma coisa para que ela possa pegar. E ele fala para ela, diz: olha, não colhe em outros campos para que você não possa sofrer, fica por aqui. E agora Ruth volta para casa e conta para Noemi que conheceu esse homem bondoso chamado Boaz. E Noemi explica para Ruth que Boaz era um de seus parentes próximos resgatadores. Eu vou apenas explicar um pouco o contexto para você. Quando nós lemos na Bíblia, Deus tinha um plano especial para que não existissem pessoas muito ricas nem muito pobres em sua terra. E esse plano consistia: se alguma pessoa ficasse muito pobre e ele precisasse vender as suas posses, alguém da sua família poderia resgatar essas posses de volta, para que aquela terra, aquela propriedade não saísse do nome daquela família. E o parente mais próximo poderia então comprar de volta as terras daquele homem que ficou tão pobre que precisou vender. E Boaz era um desses parentes que poderia comprar de volta as terras de Elimeleque e de seus 2 filhos. E agora Noemi e Ruth começam a bolar um plano para que ela possa então se apresentar para Boaz. E literalmente o que vemos no capítulo 3 de Ruth é Ruth, o que era inimaginável para a época, fazendo um pedido de casamento para o próprio Boaz.
Ruth se apresenta ao campo à noite, e a história é interessante. Ela se deita aos pés de Boaz, descobre os seus pés, talvez para que ele possa sentir o frio e viesse a acordar. Boaz acorda. O que é que você está fazendo aqui? E ela diz, eu sou Ruth, e você é um do meu resgatador. E naquele momento, Boaz decide ser o resgatador de Ruth. Ele diz, existe alguém mais próximo de mim, eu preciso ainda negociar com ele. Ele vai à porta da cidade, aquele homem desiste de comprar as posses, porque ele descobre que precisaria também se casar com Ruth e dividir a sua herança com seus filhos. Mas Boaz estava tão apaixonado que Boaz então decide ser o resgatador de Ruth. E aqui que nós encontramos a segunda simbologia de Cristo no livro de Ruth. Porque o resgatador Boaz representa Jesus Cristo em muitos sentidos. Porque na Bíblia, Jesus é apresentado como o nosso resgatador. Você lembra do livro de Jó? Quando Jó estava sofrendo, triste, clamando, ele levanta os olhos para o céu e no capítulo 19 ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre esta terra para me resgatar e me levar para o céu. Jesus diz em 1 Timóteo capítulo 2, porque Paulo diz, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que deu a sua vida em resgate de muitos. Em última instância, Jesus é o nosso resgatador. Do hebraico, o Goel. É aquele que vem para nos resgatar, para nos buscar. É aquele que quando não há mais esperança, é aquele que quando há sofrimento, aquele quando há dificuldades, aquele quando nós não olhamos e não vemos solução, é aquele que aparece para nos redimir. É aquele que aparece para nos salvar. Ele é o resgatador. A quarta e penúltima lição dessa manhã, que eu aprendo quando leio o livro de Ruth, é que Deus está mais perto, bem mais perto do que você pensa. Tem algo muito diferente do livro de Ruth para os outros livros da Bíblia. Se você comparar, por exemplo, a história de Ruth com a história de Moisés, Jonas, José, Davi, Daniel, o que é que há diferente? Na história de Ruth não há nenhum milagre surpreendente. Na história de Ruth não há nenhum sonho, nenhuma visão. Na história de Ruth, Deus não aparece de forma visível para ninguém. Não existe algo extraordinário. É apenas uma família comum, fazendo coisas comuns como eu e você. Tentando se alimentar, tentando ter uma vida feliz, tentando sair de um sofrimento. Mas quando eu leio o livro de Ruth, eu percebo com cuidado que nas entrelinhas Deus está fazendo um trabalho extraordinário. Veja, foi Deus quem acabou com a fome em Belém para que Noemi pudesse voltar. Foi Deus quem preservou um parente redentor, Boaz, para redimir aquela família. Foi Deus quem convenceu Ruth a ficar com Noemi, mesmo tendo tudo para ficar em Moabe e não voltar com ela. Foi Deus que conduziu o encontro de Boaz com Ruth. Deus estava constantemente trabalhando, e essa é a ironia do texto. Porque Noemi não percebe isso. Ruth não percebe isso. Boaz não percebe isso, mas eu e você vemos Deus agindo em cada cena, em cada ato. E sabe o que eu aprendo aqui, amigos? Deus está presente. Mesmo nas coisas simples da vida, quando você não percebe. Deus está presente, mesmo quando você não tem nenhum sonho, nenhuma visão, mesmo quando não aparece nenhum milagre extraordinário na tua vida, Deus está agindo nas coisas simples. Depois da Segunda Guerra Mundial, encontraram uma prisão em que muitos judeus ficaram presos, e essa prisão ela era muito escura. Não havia nenhuma janela, nenhuma saída aparente, a não ser a porta principal. E quando descobriram aquela prisão, viram que havia uma inscrição na parede. E aquela inscrição na parede dizia o seguinte: eu acredito no sol, mesmo que eu não o veja. Eu acredito no amor, mesmo que eu não o sinta. Eu acredito em Deus, mesmo que Ele pareça distante.
Eu não sei se essa manhã eu falo para alguém aqui que está tendo dificuldade para perceber Deus em sua vida. E talvez você diga, mas eu já orei tantas vezes para Deus me dar uma resposta e Ele não dá. Eu queria que Deus me aparecesse em um sonho. Eu queria que alguém aparecesse e falasse algo que eu não esperava. Eu queria que algo grandioso, como os grandes homens da Bíblia, aconteceu com eles, acontecesse comigo. Olha o que eu quero dizer para você essa manhã. Deus age nas coisas simples da vida. E nessas coisas simples, Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando no dia comum. Eu preciso apenas abrir os meus olhos para que eu possa ver. E é aqui que chegamos no final da história de Ruth. Ruth se casa com Boaz. E aqui chegamos no último ponto. Porque através daquela simples mulher moabita, coisas extraordinárias acontecem. O capítulo 4, a partir do versículo 13, termina o livro dizendo assim: Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você e deu à luz, é para você melhor do que 7 filhos. Você consegue entender isso? 7 na Bíblia é o número da perfeição. 7 é o número da plenitude. E aquelas mulheres olharam para Noemi e disseram: Noemi, você está vendo isso? Você que chegou aqui dizendo que era amargurada, dizendo que não era mais para chamar para o teu nome, mas chamar de Mara, porque Deus estava pesando a mão sobre você. Você que estava sofrendo porque não ter filhos, essa mulher que Deus colocou em tua vida é melhor do que 7 filhos. E agora, Noemi pegou o menino no colo e começou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E chamaram esse filho de Obed. E o final da história termina dizendo que Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. E quando você vai agora para o Novo Testamento, em Mateus, Mateus traz a genealogia de Jesus. E em Mateus capítulo 1, nós encontramos o nome de 41 homens e apenas 5 mulheres. E entre essas 5 mulheres, sabe qual é o nome que está lá? Ruth, a moabita, a estrangeira, a imigrante. Ruth, aquela que não tinha esperança, tem o seu nome registrado na família de Jesus. E esse fato me explica, amigos, que a graça de Deus alcança todos. A graça de Deus não faz distinção entre ricos e pobres, entre israelitas e moabitas. A graça de Deus não faz distinção entre brancos e negros. Deus quer salvar a todos e quer que todos estejam em sua família. E eu e você, através da graça de Cristo, podemos hoje pertencer à família de Deus. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. E Davi, pai de Jesus. 3 últimas lições do livro de Ruth para encerrarmos. O livro de Ruth me ensina que Deus se importa comigo. Eu não sei se em algum momento você já duvidou disso. Mas às vezes eu faço algumas orações que eu me arrependo e me envergonho de ter feito. Porque às vezes minhas orações são tão fracas de fé, que é como se eu estivesse dizendo para Deus: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não se importa comigo? As coisas que eu estou sofrendo, o que eu estou passando, a minha família. E quantas vezes não nos duvidamos de Deus? Mas o livro de Ruth me ensina que Deus se importa comigo. Sim, amigos, Deus se importa com você. Você é valioso para Deus.
mesmo que você seja uma viúva sem esperança, mesmo que você seja uma estrangeira, Deus se importa com você. Não esqueça disso. Segundo, o livro de Ruth me ensina que Deus vai colocar pessoas no meu caminho que serão bênçãos para a minha vida. Assim como Deus colocou Ruth na vida de Noemi, Deus tem colocado pessoas no teu caminho. Pessoas para te ajudar, pessoas para te fortalecer. Eu não sei se alguma dessas pessoas estão aqui na igreja hoje. Se tiver, dá um abraço nela no final do culto e agradece porque Deus colocou ela no teu caminho para te abençoar. Pessoas que você diz, olha, se não fosse essa pessoa, eu não sei o que aconteceria comigo. Deus tem Ruths para você, Noemi. Deus sempre vai colocar pessoas para te ajudar. E por fim, a última lição que eu aprendo é que o livro de Ruth me ensina que Deus enxerga um futuro. Deus enxerga um futuro para mim bem melhor do que eu penso. Eu imagino quando Ruth saiu de Moabe voltando para Belém, ela não imaginava o que Deus estava preparando para ela. Ela imaginava talvez que ia passar os restos dos anos da sua velhice sofrendo com pobreza e fome. Mas Deus tinha algo para ela surpreendente. Como é que você imagina que vai ser seu futuro? Eu confesso para vocês que essa é uma pergunta que tem me perturbado muito ultimamente. Poxa, eu era pastor no Brasil 12 anos, vim para cá para os Estados Unidos. O que vai ser depois? Quando eu me formar, o que vai acontecer? E você se pergunta, poxa, eu deixei minha família no Brasil, vim para cá tentar algo melhor, vim com minha família, meus filhos, as coisas não estão bem como eu pensava. Como é que vai ser meu futuro? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei como vai ser teu futuro, mas uma coisa eu sei, Deus quer coisas para você muito melhor do que você imagina. Muito melhor. Basta apenas você confiar que Ele está do seu lado. E eu quero orar essa manhã por aqueles que querem ter essa confiança em Deus. Confiança de que Deus está agindo nas coisas simples da vida. Que Deus está abençoando as famílias simples. Se você deseja isso, feche seus olhos agora. Eu vou orar por você. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a Bíblia traz relatos de milagres, como o mar vermelho se abrindo, como um pequenino derrotando um gigante, ou como um homem sendo salvo da cova dos leões. Mas a Bíblia também traz relatos de pessoas simples. Pessoas que coisas extraordinárias aparentemente não acontecem, mas que na verdade, nas coisas simples da vida, Deus age extraordinariamente. Aqui tem pessoas simples, Senhor. Famílias como a família de Noemi e Ruth. Pessoas que tiveram percas em sua vida. Talvez alguém que amava, talvez amigos que ficaram para trás. Talvez coisas que sonhavam fazer que não se realizavam. E talvez eles pensam, Senhor, por que eu perdi essas coisas? Mas assim, Senhor, como aconteceu com Noemi, o Senhor pode, através das percas, ainda trazer coisas incríveis sobre nossa família e nossa vida. Abençoa a nossa família, Senhor, como abençoastes a família de Noemi. Coloca pessoas no nosso caminho, como colocastes Ruth no caminho de Noemi. E nos ajuda a entender que o Senhor nunca se esquece de nós. Que o Senhor se importa conosco. Obrigado por isso. Nos dê um feliz sábado. E abençoa essa igreja e nossa vida. Em nome de Cristo Jesus.